Bem-vindos ao último módulo do nosso curso Monte uma Carteira Exponencial. Infelizmente, o nosso curso está acabando, mas você pode continuar acessando vários conteúdos que eu desenvolvo me seguindo no Instagram, @amarialuisamelo, onde eu posto conteúdos diariamente, e também no meu canal do YouTube, Segura Essa, onde você vai encontrar vários vídeos bem bacanas que dão dicas de produtos, de técnica de venda e de gestão para que você possa cada vez mais desenvolver a sua carreira, a sua corretora de forma exponencial. Bem, nesse módulo nós vamos falar sobre medição de resultados, um ponto muito importante, porque para que sua carteira seja cada vez maior e melhor, você tem que poder medir os resultados. Afinal de contas, é só assim que você vai poder ter noção de quanto foi o seu crescimento e de quanto vai ser a sua próxima meta, de quais vão ser seus próximos objetivos. Então, vamos lá? Vamos primeiro recordar do módulo que a gente falou sobre objetivos, que é o sonho, o que você deseja alcançar, e as metas, que são os resultados-chave, os critérios de sucesso desse sonho. Esses critérios de sucesso são quantitativos, desafiadores e não impossíveis. Isso é muito importante. Os resultados-chave são as metas, então elas têm que ter como serem medidas, né? A gente coloca também um prazo e tem que ser desafiadoras, mas nunca impossíveis, ou então elas vão acabar desestimulando você, desestimulando a sua equipe, se você tem uma equipe. Bem, as metas têm que ser também SMART, ou seja, específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes, geralmente, né, ligadas ao próprio objetivo, e temporais, ou seja, tem que dar para medir no espaço de tempo. E isso é muito importante. Sempre que você escrever os seus objetivos e os seus resultados-chave, leve em consideração esses pontos, porque eles vão ser essenciais na hora de você medir de fato os resultados, ou seja, fazer ali a sua planilha de acompanhamento daquilo, ou se aquela medição vai ser feita de outra maneira, não importa. O que importa é que quanto mais você conseguir que suas metas sejam SMART, mais você vai conseguir que seja fácil de medir os resultados e que você meça as coisas corretas, você meça realmente o que importa. O que a gente tem que medir? O que importa? Primeiro, a gente tem que medir o atingimento dessas metas propostas. É claro, se a gente fez lá o nosso objetivo e os resultados chaves, os nossos OKRs, a gente tem que acompanhar para ver se de fato eles estão se concretizando. Se estiverem, ótimo. Se eles não estiverem se concretizando, o que a gente pode mexer? Onde a gente tem que mexer? Ou vai ser na própria meta, se foi uma meta muito irrealista que a gente colocou, para cima ou para baixo, né? Ou a gente vai mexer ali na forma de fazer, né? No processo em si. Então é importante você medir se você está atingindo essas metas dentro dos tempos. Você não fica empurrando com a barriga não, hein? Ai, ai, ai. Nada de empurrar a meta com a barriga e dizendo, era 45 dias, mas eu vou botar para 2 meses, vou botar para 3 meses, e aí não vale. Aí você não está sendo comprometido com a meta que você criou para você mesmo. Número 2, você vai medir o esforço feito para poder atingir essas metas. E aqui a gente traz um conceito bem legal de funil de vendas. Nesse funil de vendas, ali em cima, estão os contatos iniciais das pessoas que você falou pela primeira vez. E aí, naturalmente, algumas delas vão se interessar pelo que você está falando, pelo seu conteúdo, por contratar uma consultoria, né? Bem, elas viram prospectos. Então a gente vai afunilando essas pessoas, buscando aquelas mais interessadas. Esses prospectos afunilam ainda mais e viram prospectos qualificados, quando você já entra ali numa fase em que você de fato vai fazer uma consultoria para aquela pessoa, você vê que ela não só se interessou pelo tema, mas ela se interessou pelo seu trabalho, por como você vai fazer essa consultoria. E aqui os prospectos qualificados entram em outro funil, em que vai surgir os clientes que estão em negociação, aqueles que você já apresentou uma proposta e que estão, de repente, negociando quais coberturas vão ter e quais não vão ter, estão pensando para poder tomar a decisão, estão naquele momento ali de realmente ajustar os detalhes finos
para contratar o seguro. E naturalmente alguns se perdem nesse caminho, mas aqui embaixo do funil a gente tem os que fecham o negócio com você e de fato se tornam clientes. Então, você medir o esforço que foi feito para atingir essa meta é medir quanto tempo e quanto dinheiro você gastou nesse funil de vendas. Então, você precisou investir em alguma campanha de marketing que gerou gasto? Quanto que foi isso? E o resultado aqui, ó, financeiro dos negócios fechados, valeu a pena para esse esforço que você fez? Quantas horas você dedicou a isso? Como você vai computar o gasto dessas horas em termos financeiros? Quanto custa a sua hora, né? Então, tudo isso você vai mensurar, mas você só vai conseguir mensurar quando você começar a ter as suas atividades e elas forem bem controladas. Número 3, você vai medir a taxa de conversão. O que é essa taxa de conversão? É quantos prospectos se converteram em clientes. Então, você vai fazer as vendas concretizadas vezes 100, porque é percentual, né? Então, você tem que multiplicar por 100, dividido pelo número de contatos realizados. Então, eu falei, digamos, com 100 pessoas e eu vendi 40. Logo, 40% é a minha taxa de conversão. A tendência é que sua taxa de conversão fique melhor quanto mais você vai ficando especialista naquele produto e quanto mais experiência de venda você vai ganhando, tá? Então é um indicador bem interessante de você acompanhar. Qual que é a minha taxa de conversão hoje e qual que vai sendo ao longo do tempo essa taxa de conversão. Que ela fique sempre melhor, isso significa que você está fazendo um bom trabalho. Se ela não está ficando sempre melhor, de repente vale a pena rever alguma coisa aí para poder melhorar sempre. 4. A comissão média das vendas realizadas. Esse é um indicativo bem interessante. Você vai somar todas as comissões e dividir pela quantidade de vendas. Mas para esse indicativo a gente precisa prestar atenção em alguns pontos. Primeiro, dividir isso por ramo, porque afinal de contas a comissão de um ramo pode ser bem diferente da comissão de outro ramo. Então você tem que levar em consideração qual ramo de seguro ali que você está falando para que você possa comparar banana com banana, maçã com maçã. E não fazer uma mistura doida que não vai fazer nenhum sentido para você, né? Segundo, você pode fazer por vendedor. Se você tem uma equipe, por exemplo, você pode ver a comissão média das vendas por vendedor, porque às vezes se você tem uma equipe, um vendedor que vende muita quantidade, você às vezes já julga que ele é o melhor vendedor da sua equipe. Mas quando você vai ver, ele não tem uma comissão média tão boa. Não deixa para a corretora uma comissão média tão boa quanto um outro vendedor que de repente vende uma quantidade um pouco menor, mas consegue vender prêmios mais elevados, trabalhar com percentuais de comissão melhores e no final deixa um resultado para a empresa maior. Então isso é bem interessante se comparar quando você tem uma equipe. A variação no tempo. A variação da comissão no tempo é interessante até para a gente ver se a gente está conseguindo aumentar essa comissão, se isso está proporcional ao prêmio ou se eu estou conseguindo realmente trabalhar com percentuais maiores ou até mesmo menores, né? Se eu estou tendo que reduzir, se aquele produto está realmente tendo muita competição e eu estou precisando reduzir a minha comissão média ao longo do tempo. Comparativo com o ano anterior, produtos de renovação anual, é sempre interessante a gente comparar com o ano anterior para a gente poder saber como que está isso, até para ver, identificar essas questões mesmo de concorrência, competição, mas também para a gente ver outros pontos importantes, como por exemplo, como que esse seguro está se comportando no mercado, o prêmio, por exemplo. Para estabelecer metas, então, essa comissão média, você pode estabelecer uma média, aí uma meta de comissão que você quer buscar, de repente, de acordo com cada ramo e perseguir isso, além da quantidade de seguros que você faz em si. E você precisa tomar cuidado com falsos sucessos. Eu queria contar uma história para vocês que ajuda a ilustrar bem essa questão do falso sucesso. Imagina numa vila bem antiga na China, onde aconteceu uma infestação de cobras. As cobras estavam por todos os lados, estavam ameaçando as pessoas, as crianças podiam mordê-las, eram venenosas. E o governo ficou muito nervoso com aquilo tudo. Aquele governador daquela vila ficou muito nervoso e ele chegou à conclusão de que ele ia fazer uma campanha onde ele ia pagar
50 dinheiros da época, digamos, 50 reais, por cada cobra morta que fosse trazida para a sede do governo. Então, ele começou a remunerar as pessoas da população com 50 dinheiros sobre as cobras mortas e começou a ter bastante cobra chegando. Ele ficou muito satisfeito a princípio, falou, olha, essa campanha foi um sucesso. Veio um monte de cobra, tem chegado cada vez mais cobras mortas, as ruas estão limpas, sem cobra, e tá muito legal. Mas foi passando o tempo e cada vez ia chegando mais cobra e mais cobra. E já não tinha cobra na rua, ó, há um tempão, mas continuava chegando cobra e ele estava preocupado. O pessoal tá achando cobra por aí, né? Até que ele mandou um emissário ir na casa das pessoas investigar o que estava acontecendo. E quando ele chegou, ele foi surpreendido com o fato de que as pessoas estavam começando a criar cobras nos seus quintais. Elas chegaram à conclusão de que criar cobras era muito mais rentável do que plantar alimentos ou até mesmo criar animais para alimentação. Então, no final das contas, foi um falso sucesso. Esse tipo de falso sucesso a gente tem que atentar. Como que isso aconteceria no seguro? Por exemplo, se você coloca para sua equipe de vendas uma meta de atingir muitas vendas e atingir, na verdade, um ticket médio muito alto e uma comissão muito alta, e você coloca ali como meta trabalhar só com 30% de comissão ou mais no automóvel. E aí, quando você vai ver, você está perdendo venda porque você não está trabalhando com uma comissão condizente com o mercado. E em busca de uma comissão média alta, você acaba perdendo oportunidades de negócios. Então, é bem importante a gente ter cuidado na hora de fazer as nossas métricas com aqueles falsos sucessos e com as metas que a gente vai colocar para que elas não acabem saindo pela culatra, né? Não acabem gerando para a gente um resultado bem diferente do desejado. Número 5, você tem que medir o nível de satisfação dos seus clientes. Sim, o nível de satisfação dos clientes vai impactar diretamente no seu sucesso. E isso não é segredo para ninguém. Então, como que você vai medir esse nível de satisfação? Eu sugiro que você faça realmente uma pesquisa de satisfação. Além de falar com o cliente depois da venda, tentar sentir isso de forma mais informal, a pesquisa de satisfação ela é bem proveitosa, porque ela traz dados importantes e ajuda muitas vezes a mudar o rumo do seu negócio, porque você entende que de repente um processo que você achava que era muito bom, muito importante, que você investe muito dinheiro e tempo nele, não é valorizado pelo cliente. Enquanto um outro que você não faz e a concorrência faz, é muito importante para o seu cliente, para o seu público-alvo, e você está aí papando mosca. E número 6. O motivo das perdas de venda. É muito chato perder venda, né? Mas a gente tem que entender por que a gente perdeu. Algumas vezes o cliente vai ser sincero, honesto e dizer na lata, olha, não vou fechar com você porque o outro corretor me deu XYZ. Mas às vezes isso fica um pouco subentendido ou fica difícil de saber. É importante a gente procurar saber esse motivo das perdas de vendas justamente para a gente atuar ali e a gente melhorar esse nosso indicador ou esse nosso processo. Então, a gente ficar chateado e deixar para lá não é a melhor atitude. A melhor atitude é a gente realmente entender para a gente evitar que isso volte a acontecer no futuro. Bem, como atividade para esse módulo, eu quero te propor que defina as suas métricas e acompanhe os resultados das suas ações de vendas. Eu quero agradecer muito a sua participação nesse curso, que você esteve aqui comigo e quero saber como que foi essa experiência para você. Então, se você fez esse curso até o final, conta para mim, dá um print aqui na tela, tira uma selfie comigo aqui no fundo, ó, vou até posar. Tira uma selfie comigo e me marca lá no Instagram, faz um story falando que você está se capacitando, porque isso é muito legal até para os seus clientes saberem que você está fazendo cursos e criando cada vez mais recursos para poder atendê-los, até porque isso mostra a sua especialização e ajuda naquele gatilho mental lá da autoridade. Então, faz essa selfie e vem comigo, vem para as minhas redes sociais, seguir, entender e conhecer cada vez mais. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima oportunidade.